A influência da tecnologia na paternidade. Vivemos em uma era digital, onde as inovações tecnológicas estão moldando todos os aspectos da nossa vida. Para os pais, isso apresenta uma nova dinâmica. Enquanto a tecnologia traz muitas vantagens, ela também levanta questões e desafios sobre como equilibrar o uso da tecnologia com a educação, o amor e a presença que os filhos precisam. O papel do pai, antes centrado no contato físico e emocional, agora se estende para o mundo virtual. Neste tema, exploramos como a tecnologia pode ser uma aliada na paternidade, ajudando os pais a se conectar de formas inovadoras com seus filhos, mas também discutimos os riscos e desafios de um mundo digital que, por vezes, pode distanciar pais e filhos ou criar novas tensões na relação familiar. A tecnologia, quando usada de maneira saudável e equilibrada, pode ser uma poderosa aliada na paternidade. Com ela, os pais podem se conectar com seus filhos de maneiras que antes não eram possíveis. Aplicativos educacionais, jogos online que estimulam a aprendizagem e até videochamadas que possibilitam um contato mais próximo com os filhos, mesmo à distância, são exemplos de como a tecnologia pode ser usada a favor da educação e do desenvolvimento emocional. O pai que utiliza ferramentas digitais para ensinar novos conceitos ou para compartilhar momentos com seus filhos está, de certa forma, ampliando os horizontes da paternidade. A internet, por exemplo, oferece uma vasta gama de recursos para pais que buscam mais informações sobre como educar seus filhos, desde artigos, vídeos e até cursos online. Plataformas como o YouTube e podcasts oferecem conteúdos ricos que podem ajudar os pais a lidar com situações desafiadoras, como a adolescência, a educação emocional, entre outros. Além disso, a tecnologia pode ser uma excelente maneira de acompanhar a evolução dos filhos. Muitos pais usam aplicativos para controlar o progresso acadêmico, marcar consultas médicas ou até mesmo compartilhar fotos e vídeos dos momentos mais importantes da vida familiar, criando um álbum digital de memórias que podem ser compartilhadas entre as gerações. O mais importante, porém, é o uso consciente. A tecnologia deve ser uma ferramenta para aprimorar a experiência de paternidade, não para substituí-la. Quando usada de forma equilibrada, ela ajuda a estreitar os laços familiares e proporciona novos espaços para o desenvolvimento e aprendizado. Os desafios da tecnologia na paternidade. Embora a tecnologia ofereça muitas oportunidades, ela também apresenta uma série de desafios que os pais precisam enfrentar. A principal preocupação é o equilíbrio entre o mundo digital e o mundo real. Como garantir que a tecnologia não se torne um obstáculo para a conexão emocional entre pais e filhos? Um dos maiores desafios é o tempo excessivo de tela. As crianças de hoje estão crescendo em um mundo onde as telas estão presentes em praticamente todos os momentos: tablets, celulares, televisores e até videogames. O tempo em frente a uma tela pode afetar a qualidade do sono, a socialização e até mesmo o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Para os pais, isso significa uma luta constante para equilibrar o uso da tecnologia com atividades offline, como brincadeiras ao ar livre, leitura e, mais importante, tempo de qualidade juntos. A pressão digital também afeta os pais, que muitas vezes se sentem compelidos a estar constantemente conectados ao trabalho ou às redes sociais, o que pode levar a um desequilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. Além disso, o conteúdo digital pode ser uma preocupação. A exposição precoce à internet pode colocar as crianças em risco, seja por meio de informações inapropriadas ou pela interação com pessoas desconhecidas. Pais precisam se preocupar com a segurança online, com controle sobre o conteúdo acessado pelos filhos e com a criação de uma rede de apoio digital que seja saudável e construtiva. Outro ponto crítico é o isolamento social. Em um mundo cada vez mais digital, muitos pais percebem que seus filhos, mesmo rodeados por amigos online, sentem falta das interações físicas e das habilidades sociais essenciais. O uso excessivo de dispositivos pode impedir que as crianças desenvolvam habilidades de comunicação e empatia, essenciais para construir relações saudáveis. Em face disso tudo, surge uma grande questão:
Como os pais podem garantir que a tecnologia seja usada de maneira saudável, sem prejudicar a relação familiar e o desenvolvimento dos filhos? O segredo está no uso consciente e no estabelecimento de limites. A importância do exemplo. Pais como modelos no mundo digital. Os pais sempre foram os primeiros modelos de comportamento para os filhos. E isso não é diferente quando se trata do uso da tecnologia. As crianças tendem a imitar as ações dos pais, o que significa que os pais precisam ser conscientes sobre o próprio comportamento digital. Se um pai passa horas por dia no celular, verifica e-mails a todo momento e se distrai com redes sociais enquanto está com a família, seus filhos provavelmente vão entender que este é o comportamento esperado. A mensagem que isso passa é que a tecnologia é mais importante do que as interações pessoais, o que pode prejudicar o relacionamento entre pais e filhos. Por outro lado, pais que demonstram um uso equilibrado da tecnologia, alternando entre momentos de conexão digital e de qualidade juntos, ajudam os filhos a entender como usar a tecnologia de forma saudável. Se os pais mostram que a tecnologia pode ser usada para aprendizado, entretenimento e comunicação, mas também que há momentos para desconectar e estar presente, eles estão ensinando aos filhos um exemplo valioso de equilíbrio. Os pais podem ser modelos de como gerenciar o tempo de tela, como navegar de forma segura na internet e como interagir de maneira respeitosa nas redes sociais. Isso inclui ensinar os filhos sobre os riscos digitais, como proteger sua privacidade e a importância de ter uma presença online positiva. Em última análise, os pais precisam ser líderes no uso responsável da tecnologia. Eles devem demonstrar que a tecnologia é uma ferramenta e não a base de nossa interação social e emocional. Estabelecendo limites. Como controlar o uso da tecnologia na vida familiar? Com o aumento da presença digital em nossas vidas, os pais precisam criar estratégias efetivas para estabelecer limites saudáveis para o uso da tecnologia em casa. Não se trata de eliminar a tecnologia, mas de encontrar um equilíbrio que permita que ela seja uma ferramenta útil, sem que ela se torne uma distração ou prejudique a qualidade de tempo em família. A primeira etapa para estabelecer limites é a definição de regras claras. Isso inclui determinar quanto tempo as crianças podem passar na frente das telas, que tipo de conteúdo é apropriado e quais dispositivos podem ser usados em determinados momentos. Muitos pais utilizam ferramentas de controle parental, que permitem monitorar o uso de dispositivos e restringir o acesso a conteúdos inapropriados. Essas ferramentas são uma ótima maneira de garantir que os filhos tenham uma experiência online segura. Além disso, é fundamental que os pais se envolvam ativamente na atividade digital dos filhos. Isso significa participar das atividades online, como jogar videogames juntos, assistir a vídeos educativos ou até mesmo discutir o conteúdo que as crianças estão acessando. Esse tipo de envolvimento ajuda a garantir que a tecnologia esteja sendo utilizada para fins educativos e saudáveis. Os pais também podem criar momentos offline em família, onde todos os membros se desconectam dos dispositivos e se concentram nas interações face a face. Isso pode ser feito durante as refeições, em passeios ao ar livre ou mesmo em momentos de lazer, como jogos de tabuleiro ou atividades criativas. Esses momentos são essenciais para fortalecer o vínculo familiar e proporcionar uma pausa necessária na rotina digital. Por fim, os pais devem estar conscientes de que o exemplo é a maior ferramenta para o sucesso dessa abordagem. Se os pais definem limites para seus filhos, mas não cumprem as próprias regras, os filhos aprenderão que as limitações não são importantes. Ser um modelo de comportamento digital saudável é crucial para que os filhos compreendam a importância do equilíbrio entre o online e o offline. Crianças podem aprender de maneira divertida e interativa, o que torna o processo de aprendizado mais envolvente. Além disso, a internet oferece uma infinidade de vídeos e tutoriais que podem ensinar habilidades práticas, como culinária, arte ou até programação de computadores, oferecendo uma educação além da sala de aula. Os jogos também têm seu valor. Muitos jogos online, especialmente os que envolvem colaboração e resolução de problemas, podem melhorar a coordenação motora, o raciocínio lógico e a capacidade de trabalhar em equipe. Em vez de serem vistos apenas como uma forma de distração,
Os jogos podem se tornar uma ferramenta de desenvolvimento. Ainda assim, o uso da tecnologia deve ser guiado. As atividades digitais devem complementar as experiências do mundo real, não substituí-las. O equilíbrio entre o uso de tecnologias educativas e atividades físicas, criativas e sociais offline é o que garantirá que a tecnologia seja verdadeiramente benéfica para o desenvolvimento da criança. A chave está em entender o que a criança precisa em cada fase do desenvolvimento e escolher as ferramentas digitais adequadas que se alinhem a esses requisitos. Isso requer atenção dos pais e um envolvimento ativo na escolha dos recursos digitais que os filhos utilizam. Tecnologia e abertura ao mundo. Como pais podem utilizar as ferramentas digitais para enriquecer a experiência do filho? A tecnologia não é apenas uma distração ou uma fonte de entretenimento. Ela também pode ser uma janela para o mundo. Graças à internet, crianças e adolescentes têm agora acesso a uma quantidade imensa de informações, culturas e conhecimentos de diferentes partes do planeta. Os pais, quando envolvidos ativamente, podem usar essas ferramentas para enriquecer a experiência dos filhos, ampliando seus horizontes e estimulando seu desenvolvimento intelectual e emocional. Viagens virtuais são um excelente exemplo de como a tecnologia pode ser usada para expandir os conhecimentos dos filhos. Usando a internet, é possível explorar museus, monumentos históricos e até mesmo fazer viagens para outros países sem sair de casa. Isso pode abrir conversas valiosas sobre diferentes culturas, história e até promover a empatia, pois as crianças começam a perceber o mundo além de sua realidade imediata. Além disso, plataformas de aprendizado online podem ajudar a desenvolver novas habilidades, como aprender a tocar um instrumento, estudar uma língua estrangeira ou até se envolver em causas sociais. A tecnologia pode ser uma poderosa aliada no aprendizado extracurricular, permitindo que os filhos desenvolvam uma variedade de competências de forma divertida e personalizada. Em vez de restringir totalmente o uso da tecnologia, os pais podem ser guias para ajudar os filhos a navegar pelo vasto conteúdo digital. A chave aqui é proporcionar uma experiência controlada e orientada, onde a tecnologia complementa o aprendizado tradicional e expande as experiências da vida real. Como mentores digitais, os pais podem ajudar seus filhos a usar a tecnologia de maneira produtiva, para que ela se torne uma ferramenta de crescimento e enriquecimento. A importância do tempo de qualidade. Como combinar o mundo digital com momentos pessoais? Um dos maiores desafios da paternidade na era digital é garantir que, apesar da presença de tecnologias em nossas vidas, o tempo de qualidade com os filhos não seja comprometido. O uso da tecnologia deve ser equilibrado com o tempo dedicado a atividades em família, onde a conexão emocional e os momentos presenciais sejam priorizados. Criar uma rotina onde o tempo digital seja equilibrado com o tempo offline é fundamental. Os pais podem criar momentos de desconexão, como noites de cinema em casa, passeios ao ar livre ou mesmo refeições em família sem dispositivos. Essas atividades permitem que os filhos se sintam verdadeiramente presentes, sem as distrações que a tecnologia muitas vezes impõe. A chave para o sucesso desse equilíbrio é o planejamento do tempo de tela. Uma sugestão é criar horários específicos para uso de dispositivos, como um tempo para lazer digital ou para tarefas educativas, e depois estabelecer momentos sem telas, como um jogo em família ou um tempo para conversas e afeto. A qualidade do tempo importa mais do que a quantidade. Um pai que consegue dedicar, por exemplo, 1 hora por dia de atenção plena ao filho sem distrações digitais está criando uma base sólida de relacionamento. Durante esses momentos, a interação se torna mais rica e significativa, permitindo que o vínculo entre pai e filho seja fortalecido. A paternidade digital. Como criar um ambiente seguro e positivo para os filhos online? Em um mundo onde as crianças estão cada vez mais conectadas, garantir um ambiente digital seguro e positivo é um dos maiores desafios para os pais. A internet é uma fonte inesgotável de aprendizado, mas também apresenta riscos consideráveis,
como exposição a conteúdos inapropriados, cyberbullying e interações com estranhos. Para enfrentar esses desafios, os pais precisam ser mais do que apenas vigilantes, precisam ser educadores digitais ativos. A educação digital é essencial para ajudar os filhos a navegar pelo mundo online com responsabilidade e segurança. Os pais devem ensinar os filhos como identificar conteúdos inadequados, como proteger sua privacidade e como lidar com o comportamento negativo de outros usuários. Conversas abertas e honestas sobre segurança online devem começar cedo, para que as crianças compreendam os riscos e saibam como se proteger. Além disso, criar um ambiente online positivo também envolve ensinar os filhos a cultivar uma presença digital saudável. Isso inclui praticar o respeito nas redes sociais, não espalhar informações falsas e saber como lidar com conflitos virtuais de forma madura. As crianças devem aprender que, assim como no mundo real, o comportamento online também tem consequências. Para facilitar esse processo, os pais podem usar ferramentas de controle parental, como softwares que bloqueiam sites inapropriados, limitam o tempo de uso e monitoram o que os filhos estão acessando. Essas ferramentas ajudam a criar um ambiente digital mais seguro, permitindo que os pais acompanhem as atividades online dos seus filhos sem que isso invada completamente a privacidade deles. Ao ser um mentor digital, o pai não está apenas protegendo seu filho de riscos, mas também ensinando-o a fazer escolhas saudáveis e responsáveis no mundo virtual. A conexão digital. Como usar a tecnologia para estreitar os laços familiares? A tecnologia também pode ser uma grande ferramenta para aproximar os pais e os filhos, especialmente em momentos de distância física. A possibilidade de realizar chamadas de vídeo, enviar mensagens instantâneas ou compartilhar fotos e vídeos fortalece os laços familiares, permitindo que, mesmo longe, os pais permaneçam presentes na vida cotidiana dos filhos. Para pais que trabalham longas horas ou que estão distantes, as videochamadas se tornam uma forma essencial de manter a conexão emocional com os filhos. Ao usar essas ferramentas de comunicação, o pai pode participar da rotina do filho, desde ver seu desempenho escolar até acompanhar seus hobbies e interesses. Isso cria um ambiente de proximidade, mesmo quando a distância física é um desafio. É importante, no entanto, que essa comunicação digital não substitua o tempo de qualidade pessoal. A tecnologia deve ser usada para complementar a presença física, não para substituí-la. O segredo está em encontrar um equilíbrio onde a tecnologia facilita a conexão, mas sem comprometer a necessidade de estar realmente presente na vida do filho. O futuro da paternidade. Como as novas tecnologias transformarão o papel dos pais? O mundo está em constante evolução e a tecnologia continuará a desempenhar um papel crescente na vida de todos nós. Para os pais, isso significa que a paternidade também passará por transformações. As inovações tecnológicas, como inteligência artificial, realidade aumentada e até a automação, certamente terão um impacto sobre como os pais se relacionam com os seus filhos no futuro. No futuro, podemos ver tecnologias que ajudam no desenvolvimento educacional de uma forma ainda mais personalizada. Ferramentas de aprendizado que se adaptam ao estilo de aprendizado de cada criança podem facilitar a educação em casa, proporcionando aos pais mais tempo para interagir com seus filhos de maneiras significativas. Além disso, a realidade aumentada e a realidade virtual podem transformar o modo como as famílias se conectam e compartilham experiências. Imagine um pai e um filho explorando um museu ou uma cidade antiga através da realidade virtual, vivenciando o aprendizado juntos como nunca antes. Contudo, enquanto novas tecnologias podem melhorar a experiência de paternidade, também será necessário continuar focando em valores humanos essenciais, como empatia, paciência e o ensino de habilidades sociais e emocionais. A tecnologia pode ser uma grande aliada, mas o papel fundamental dos pais continuará sendo o de guiar, apoiar e dar amor aos filhos, em um mundo que está cada vez mais digital. O impacto dos pais em um mundo digital.
Em um mundo cada vez mais digitalizado, os pais têm um papel fundamental em garantir que seus filhos desenvolvam uma relação saudável com a tecnologia. Eles não são apenas responsáveis por monitorar o uso das ferramentas digitais, mas também por ensinar seus filhos a usar a tecnologia de maneira ética, responsável e equilibrada. Ser um pai conectado significa estar consciente do impacto que a tecnologia pode ter no desenvolvimento do filho, tanto positivo quanto negativo. Os pais precisam se manter atualizados sobre as tendências digitais e as plataformas mais populares para poder orientar seus filhos em relação aos desafios que enfrentam no ambiente virtual. Eles devem ajudar seus filhos a entender as vantagens da tecnologia, como a aprendizagem e a comunicação, mas também mostrar os riscos, como a exposição a conteúdos inapropriados ou o uso excessivo de dispositivos. A presença ativa dos pais no mundo digital de seus filhos também cria uma base de confiança mútua. Quando os filhos sabem que seus pais estão acompanhando e discutindo suas atividades online de maneira aberta e não punitiva, eles se sentem mais seguros para falar sobre o que estão enfrentando no mundo digital. Isso fortalece o vínculo entre pai e filho e ajuda a proteger as crianças de situações perigosas ou desconfortáveis. Além disso, pais que participam ativamente do mundo digital de seus filhos têm uma oportunidade única de aprender juntos. Eles podem descobrir novos interesses, explorar novas formas de se comunicar e até aprender sobre novas tecnologias ao lado dos seus filhos, criando momentos de conexão e aprendizado compartilhado. O papel da tecnologia no desenvolvimento emocional dos filhos. Embora a tecnologia tenha muitos benefícios no campo educacional e de entretenimento, ela também pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento emocional dos filhos. Por meio de aplicativos, jogos e plataformas digitais, os filhos podem explorar suas emoções, aprender a lidar com os seus sentimentos e até encontrar formas de se expressar. Jogos e plataformas digitais com elementos interativos e colaborativos podem ajudar as crianças a desenvolver habilidades emocionais como paciência, empatia, colaboração e resolução de conflitos. Por exemplo, jogos que envolvem equipes e competições podem ensinar as crianças a lidar com a vitória e a derrota, enquanto jogos que exigem decisões morais podem ajudá-las a refletir sobre questões de ética e responsabilidade. Além disso, algumas plataformas oferecem conteúdos educativos voltados para a inteligência emocional, como vídeos e atividades que ensinam a reconhecer e nomear diferentes emoções, além de maneiras de lidar com elas de forma saudável. Isso pode ser especialmente útil para crianças que têm dificuldades em expressar o que estão sentindo, oferecendo uma linguagem para que elas possam falar sobre suas emoções. Os pais podem usar essas ferramentas para fortalecer o vínculo emocional com seus filhos, participando das atividades digitais de forma ativa e guiando as crianças na interpretação e no entendimento dos sentimentos que surgem durante essas experiências. Esse tipo de envolvimento pode abrir portas para conversas mais profundas e significativas sobre emoções e sentimentos. O futuro da paternidade na era digital. A paternidade no século XXI não é mais apenas sobre ensinar valores através da interação face a face. Ela também envolve o uso consciente da tecnologia para criar um ambiente de aprendizado, conexão e segurança para os filhos. A tecnologia é uma ferramenta poderosa que, quando usada de maneira equilibrada, pode aprimorar a experiência de ser pai, oferecendo novas maneiras de se conectar, educar e apoiar os filhos em um mundo cada vez mais digitalizado. No entanto, é importante lembrar que a presença física e emocional do pai continua sendo o alicerce que sustenta a confiança e o vínculo familiar. As novas tecnologias não devem substituir o tempo de qualidade, a comunicação aberta e a educação emocional, que são essenciais para o desenvolvimento saudável dos filhos. Como pais, temos a responsabilidade de ser guias digitais, de ensinar nossos filhos não apenas como usar a tecnologia, mas também como interagir com o mundo virtual de maneira responsável e ética. Ao fazer isso, podemos garantir que a tecnologia seja uma aliada no desenvolvimento emocional, educacional e social dos nossos filhos, sem que ela se torne uma distração ou um obstáculo para o relacionamento familiar.
Agora é a sua vez. Como pai ou mãe, você já está criando um ambiente digital saudável para os seus filhos? Quais ferramentas digitais você tem usado para fortalecer sua relação com eles? Compartilhe suas experiências conosco e junte-se à conversa sobre como podemos aproveitar a tecnologia de forma positiva e equilibrada para fortalecer os laços familiares. Inscreva-se no nosso canal Luz na Paternidade para mais dicas e reflexões sobre como ser um pai presente e consciente na era digital. Vamos juntos construir um futuro onde pais e filhos se conectam de maneira positiva, aproveitando o melhor que a tecnologia tem a oferecer, enquanto mantemos os valores que são a base de um relacionamento sólido e amoroso.